O PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à 11ª edição do Encontros de Pesquisa Clínica, o nosso projeto que vem se desenrolando nesse ano todo, onde estamos abordando todos os aspectos que envolvem a pesquisa clínica, desde a regulação, como montar, a organização dos centros de pesquisa e os diversos tipos de projetos, enfim, e tudo mais. O nosso tema de hoje vamos falar sobre a multidisciplinaridade dentro da pesquisa clínica. Reunimos um painel de vários especialistas de diferentes áreas que atuam em pesquisa clínica, para a gente poder entender qual é o papel, por exemplo, de uma cardiologista que faz cardio-oncologia no panorama da pesquisa clínica, um neurologista que estuda a dor dentro desse panorama todo. E vamos amarrar com uma psicóloga que estuda o paciente como um todo, e tem uma experiência enorme, vocês vão conhecer quando eu apresentar para vocês. Então, gente, vamos começar esse encontro. Vamos lembrar que esse encontro é patrocinado pela LIBS, mas principalmente ele é organizado com muito carinho pela equipe científica da LIBS. A gente está aqui para difundir a pesquisa clínica, descentralizar a pesquisa clínica no Brasil. A gente precisa muito fazer isso. A gente fala muito disso. Eu gosto de lembrar que nessa hora é ótimo, porque o Brasil e o mundo inteiro estão olhando para as pesquisas clínicas por conta da crise sanitária da pandemia, né? A gente não vai falar de pandemia, mas a gente vai falar de pesquisa clínica, né? Então vamos começar logo. Eu vou começar com a doutora Carolina Carvalho Silva, que é cardiologista e, enfim, ela é membro titular da diretoria de educação da Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia. Carolina, bem-vinda. E me conta, o que faz um cardiologista que estuda cardio-oncologia numa pesquisa clínica? Muito obrigada pelo convite, obrigada, Luiz, pela apresentação. Eu agradeço à LIBS a oportunidade de estar aqui conversando um assunto tão interessante com colegas tão renomados. Um agradecimento aí especial à Jéssica e à Carolina, que fizeram essa ponte. E então, vamos lá, vou tentar falar aqui um pouquinho sobre a importância da interdisciplinariedade na pesquisa, com um foco na cardio-oncologia, que é a área que eu gosto, que eu atuo mais, né? E acho que, para começar, bom, eu vou fazer uma apresentação focar em alguns pontos centrais, não vai ter apresentação de slides, fiquem tranquilos, acho que aqui é mais um bate-papo no sentido da gente conseguir trocar ideia e experiências. Selecionei aqui um checklist só para eu também não passar, que eu adoro falar, e vamos lá. Então, acho que é importante eu começar minha fala dizendo assim, quem sou eu, né? Por que eu seria uma pessoa confiável e o que faz de mim uma pessoa que poderia discutir esse assunto com vocês, né? Então, eu sou cardiologista de formação e sempre fui curiosa e gostei muito de pesquisa clínica. Logo que terminei a residência, eu fiz um curso de pesquisa clínica, que é uma coisa que, infelizmente, a gente aprende pouco na residência, né? Então, eu tive ali uma formação separada de pesquisa clínica. E fui trabalhar no ICESP por um acaso, no Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina da USP. Lá eu fiquei 11 anos, e nesses 11 anos eu tive a grata oportunidade de participar da formação do serviço de cardio-onco de lá, de toda a estruturação, e dos ambulatórios, das pesquisas, e nos últimos 5 anos a gente construiu um fellow de cardio-onco lá, que é uma formação oficial de 1 ano em cardio-oncologia,
E, enfim, tive essa oportunidade de atuar um pouco na área tanto clínica quanto de pesquisa. E aí, por conta dessa minha atuação no ICESP, eu tive essa oportunidade de participar da diretoria de educação da Sociedade Internacional de Cardio-Onco, que tem um olhar muito importante para a pesquisa. E hoje trabalho no BCRI, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, como pesquisadora também da equipe. Então, o que eu vi nesses anos, né? Eu separei aqui 5 pontos para a gente conversar, que eu acho que são aspectos que me chamaram a atenção como cardiologista, na intersecção da pesquisa da cardiologia e da oncologia. E aí eu acho que muitas coisas daqui a gente extrapola para outras áreas, né? A pesquisa clínica cardiovascular está muito bem estabelecida, né? Graças a Deus é uma das áreas mais férteis em evidência que a gente tem. O mesmo em oncologia. E quando a gente fala de cardio-onco, e aí, né? Vem aquele ponto de interrogação. É uma área nova, os estudos são pequenos, é uma área que ainda está em franca expansão, em crescimento. Então, assim, a gente tem várias críticas porque a gente tem de evidência até o momento na oncologia, né? Na cardio-oncologia, eu digo, ainda é uma área que está em desenvolvimento, mas vamos lá, eu vou citar aqui alguns aspectos que me chamaram a atenção. O ponto 1, que eu acho que seria interessante a gente discutir, é sobre a escolha da pergunta de pesquisa, né, dos desfechos dos estudos. Aonde que a interdisciplinariedade pode fazer a diferença aí, né? A gente vê nos estudos de onco um foco muito grande em sobrevida livre de progressão, né? Eu diria que hoje seria o principal endpoint que eles estudam, e eles usam muito análise de sobrevida para isso. Já na cardiologia, a gente tem o famoso MACE, eventos cardiovasculares maiores, que tem lá sua controvérsia também, de usar desfecho combinado, do que entra na definição de MACE, isso também é uma discussão à parte, mas são desfechos normalmente morte, AVC ou infarto. E aí a pergunta que vem, quando eu faço um estudo de cardio-oncologia, eu vou usar desfecho da cardio, eu vou usar desfecho da onco, o que interessa para a minha comunidade que vai estar lendo aquele estudo? Então, essa é a hora que o cardiologista e o oncologista devem interagir ali da forma mais harmônica possível para que torne um projeto de pesquisa interessante para as duas comunidades. E um exemplo, assim, super claro disso são os estudos de TEV, de tromboembolismo venoso. Então, a gente tem cardios, oncos, vasculares, cirurgiões clínicos, virtualmente, diria, todas as especialidades que mexem com pacientes com câncer têm um interesse enorme nos estudos de tromboembolismo venoso, porque os desfechos fazem diferença na prática de todo mundo, que é, basicamente, nos estudos de TEV, a gente tem como desfecho evento, tromboembolismo venoso, e sangramento como desfecho de segurança. Então, aqui ficou fácil, porque é uma área que meio está lógico que esses são os desfechos que devem ser escolhidos, mas quando a gente está tratando de um estudo, desenhando um estudo clínico, ou pensando no estudo clínico que vai abordar uma comunidade maior, eu acho que a interação entre os especialistas fica fundamental nessa hora, de você, de fato, escolher um desfecho primário que vai ter impacto, vai ter interesse para a prática de mundos que não são ali exatamente os mesmos, né? O segundo ponto que eu separei, que eu acho que seria interessante comentar, é sobre a definição dos desfechos que eu escolhi, né? Então, os estudos de oncologia, por exemplo, os desfechos são oncológicos para a liberação de uma droga antitumoral. Então, eu estou estudando trastuzumab, eu vou escolher que é um antitumoral para mama, eu vou escolher um desfecho oncológico de câncer de mama. Agora, os eventos cardiovasculares, eles podem e devem ser incluídos nos eventos que vão ser ali avaliados pelo estudo, obviamente não vai ser o desfecho primário, até pelo potencial desse estudo ser, vamos dizer assim, fonte das taxas de incidência dos eventos. Então, se eu estou estudando um evento que eu já sei que tem evento adverso cardiovascular, por mais que ele não seja um desfecho primário, é interessante você colocar ali como um desfecho que também vai ser computado pelo estudo, e isso vai gerar dado importante para a prática clínica, que é a taxa de incidência. Então, vou dar um exemplo também bem clássico. Drogas anti-VEGF para tratamento de tumor. Está todo mundo careca de saber que dá hipertensão. Então, o desfecho primário vai ser redução do tumor, mas a gente põe como desfecho secundário incidência de hipertensão com uma definição consistente, e aí esse estudo somado com outros serve para a gente para dar a taxa de incidência de hipertensão em pacientes que usam drogas VEGF. Outro exemplo, os inibidores RAF e BRAF e MEK, que estão super despontando na onco,
tem uma incidência ali bem considerável de Takotsubo, então, normalmente, eles acabam incluindo nos desfechos a avaliação também de Takotsubo, entre outras coisas. Então, acho que essa conversa é muito interessante. E outra característica é que a definição de evento adverso da ONCO é diferente da cardio. Então, por exemplo, a definição de insuficiência cardíaca para os oncologistas, eles seguem um consenso que é a Common Terminology Criteria for Adverse Events. E lá a insuficiência cardíaca é graduada de grau 1 a 5 e é diferente das definições clássicas de cardiologia. E aí, se eu faço estudo de cardio-onco, eu vou usar a definição deles, a definição nossa, as duas, eu vou tentar... Enfim, campo para conversa e para entendimento aí nas áreas é o que não falta com relação a isso. Terceiro ponto, sobre a validação, a famosa adjudicação dos desfechos, né? Então, para a plateia que está assistindo, quando a gente tem um evento em pesquisa clínica, idealmente ele deve ser checado por um avaliador externo. Um exemplo clássico em cardio-onco é o uso de 5-fluoracil, que é um quimioterápico para câncer de coloretal, e que ele pode dar angina, infarto, eventos isquêmicos no geral. E o que é angina para o oncologista? É a mesma coisa que angina para o cardiologista? E esse é um exemplo muito clássico, onde a intersecção dos dois mundos tem que acontecer de forma harmônica. Então, assim, entre outras definições, como eu disse, a insuficiência cardíaca, que variam de um mundo para o outro, não só a definição é importante, mas como você vai fazer a validação desse evento de forma a ter uma definição harmônica e os resultados dos estudos serem consistentes. O quarto ponto que eu comentaria, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, e eu nunca tinha ouvido falar na cardiologia, basicamente, foi a questão do Fast Approval, do Fast Track Approval de algumas drogas antitumorais. Então, o que acontece? Para situações, de novo falando aqui para o nosso público que está assistindo, para situações onde eu não tenho um tratamento adequado, ou não tenho absolutamente nenhum tratamento, e a condição implica em ameaça à vida, principalmente, entre outras coisas, o FDA tem uma regulamentação diferente, que eles chamam de Fast Track Approval, e aí, assim, o regulatório do FDA sobre o desenvolvimento da molécula, o estudo clínico, a liberação, ele é acelerado. A comunicação com o grupo de pesquisa da droga, ela é mais próxima, mais ágil, de forma a oferecer o tratamento para o paciente com o menor tempo possível. E o que acontece nesses cenários é que a gente tem uma informação sobre eficácia, né, que é o principal para a liberação do antitumoral, mas o que acaba acontecendo é que os eventos adversos, eles vão acontecendo depois que a droga está no mundo real ao longo do tempo. Isso foi um clássico com várias medicações de oncologia e eventos cardiovasculares. Então, no protocolo inicial do desenvolvimento da molécula, esse evento cardiovascular não estava na mira, então ele não estava como desfecho para ser computado, e ele não aconteceu porque foi uma pesquisa rápida para a liberação da droga. Depois que a droga vai para o mundo real e os pacientes começam a usar, as questões vão acontecendo. Então, essa é uma importância muito grande de ter registros de mundo real quando esse tipo de droga é liberado para o mercado. E aí, aqui, de novo, entra a questão da intersecção da cardiologia com a oncologia. Então, acho que nessas drogas Fast Approval, o papel de ter várias pessoas ali, multidisciplinares, acompanhando o registro de mundo real desses remédios é super importante, né? E já passando para o meu último ponto que eu selecionei, eu acho que no final das contas tudo termina em educação, né? Educação em pesquisa clínica, que infelizmente é uma coisa que a gente ainda não tem muito estabelecido na formação básica do médico, né? Então, assim, o clínico, ao meu ver, a principal coisa que ele deveria ter noções de pesquisa clínica seria como ler e interpretar um artigo. Todos esses aspectos que eu toquei anteriormente nos slides, com uma leitura crítica de um artigo, a gente já começa a digerir de forma mais adequada, eu diria. E além de não ficar refém de resumos, de opiniões isoladas de uma pessoa, o conhecimento, eu acho que é o que tira a gente
dessa zona de conforto aí, né? E para o pesquisador, a troca de experiências, né? Sem dúvida, porque por mais que eu faça 5 pós-graduações em pesquisa clínica, tem muitas coisas que eu aprendi nesses anos de convivência tão próxima com os oncologistas que eu não saberia. Tem algumas áreas que já são mais clássicas, a neurologia, por exemplo, né? Como falando aqui do meu colega Daniel. Então, assim, o namoro da cardiologia com a neuro nos estudos já é de longa data, teve a questão interessantíssima do estudo COMPASS com a AVC, enfim, a gente já aprendeu muita coisa com os neurologistas, já aprendeu a olhar com outros olhos, mas eu acho que a palavra-chave da interdisciplinariedade para um pesquisador é agregar conhecimento e troca de experiências, uma coisa que aquela situação win-win, como diz os americanos, que todo mundo só tem a ganhar, acho que não tem absolutamente nada a perder com isso, novos olhares, novos valores, nova troca de experiências é o que mais enriquece, né? Acho que era isso, foram pontos que realmente me chamaram muita atenção ao longo desses anos que eu trabalho com pesquisa de cardio-onco. Tenho certeza que eu vou aprender muita coisa aqui hoje, com vocês também, e aí eu fico à disposição para as perguntas e para a discussão depois da apresentação dos colegas. Obrigado, Carolina. Bom, vamos ouvir agora o Dr. Daniel Ciampi, livre-docente do Departamento de Neurologia da USP, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e é coordenador do Centro de Dor do Departamento de Neurologia da USP e coordenador do Núcleo de Medicina Avançada de Doenças de Parkinson e Dor do Sírio-Libanês. Daniel, a gente ouviu a Carolina falar e o que me veio à cabeça foi essa coisa do olhar, uma coisa que ela falou que eu acho que é importante, quer dizer, um especialista, de repente, diferente do pesquisador, assim, da área original daquela pesquisa, pode trazer um olhar que não foi visto, né? Depois a gente vai conversar, hein, Carolina, sobre quando acontece discussão dentro da especialidade, né? A cardiologia está vivendo nos últimos anos uma grande discussão por conta de um detalhezinho num trabalho científico que foi muito falado, que era como é que se dizia que era infarto, né? Coisa simples, né? Todo mundo sabe, mas nem os cardiologistas se entenderam. Então, Daniel, como é que você entra nessa história? O que você acha quando você mistura dois especialistas, esses olhares se cruzam, vendo o paciente, vendo a pesquisa? Como é que isso acontece na prática? Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Daniel, eu queria agradecer aqui antes de a gente começar a falar, a Carolina, a Jéssica, o convite para participar desse evento de encontro de pesquisa clínica. Em particular também a Carolina e a Jéssica, que foram extremamente atenciosas e ajudaram bastante aí na organização. Só em 2 segundos, vou falar só do trajetória rapidamente, porque acho que dá um pouco da visão da multidisciplinaridade. Eu fiz neurologia, acho que interagir mais de uma forma geral com outras especialidades, com outras disciplinas, mas dentro da neurologia eu fui fazer na área de pesquisa, a área de dor. E um pouco a doença de Parkinson também, um assunto que não vem ao caso, que chama neuromodulação, mas foram as linhas de pesquisa principais. E essas linhas, em particular a área de dor, elas são multidisciplinares por definição. Então, quando você vai no congresso de dor, você não tem um especialista, você tem desde filósofo até gente que faz ciência básica, passando por psicólogo, médico, é um dos presentes ali, e dentro dos médicos tem um monte de especialidade misturada. Então, a multidisciplinaridade faz parte da área por definição, você não tem escolha. Algumas especialidades, não que isso seja desejável, mas elas podem se involucrar e tentar ficar só entre os especialistas. Isso não vai muito para frente, não é aconselhável, mas é possível. Algumas áreas são multidisciplinares por definição, né? Área de sono, área de cuidados paliativos, área de dor. Então, são áreas de esporte. Não tem um esportólogo, não tem um sonólogo, não tem um algólogo. Você tem profissionais que vão se dedicar àquela área dentro da área de atuação deles. E a multidisciplinaridade, como a gente acabou de ver, tem algumas facetas. Eu acho que tem um lado que vocês já falaram sobre desfecho, que é super interessante, e às vezes você tem um trabalho que vai acontecer
olhando para um aspecto de uma doença, e ele vai valer X, mas se você olhar para um outro aspecto da doença, de um aspecto de uma outra especialidade, aquele mesmo trabalho, tendo um desfecho diferente, pode valer 10x, né? Eu me lembro de uma vez que a gente fez um orientando que estudava a doença de Parkinson e acompanhou um grupo de pacientes operados para a doença de Parkinson, eu estava orientando ele durante um ano, e eles avaliavam alguns parâmetros motores, e ia ser mais um trabalho bacana numa área que já tinha trabalho há uns 10 anos, a gente acrescentar algumas coisas, até que a gente olhou para um elefante na sala, que era os sintomas não motores da doença de Parkinson. E quando a gente foi fazer esse projeto, mas olhando para os sintomas não motores como desfecho principal, dor, alteração cognitiva, alteração intestinal no paciente com Parkinson, o efeito desse procedimento com segmento longo, a gente foi de um trabalho que era legal para um trabalho altamente citado, que foi publicado numa revista de neurologia do mundo, fez um baita barulho. Para dar um exemplo de um trabalho desse tamanho, que ia dar um desfecho para os pesquisadores ou para o conhecimento desse tamanho, mas na hora que você olhou com outro olhar, ele teve um efeito muito maior, uma importância muito maior. Para dar um exemplo, dá para dar um monte de exemplo de cenários desse jeito. Mas isso ainda dentro da mesma especialidade. Mas quando você interage na pesquisa clínica, você vai interagir também com outras áreas do conhecimento, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com biólogos, e é uma outra visão, uma outra perspectiva dentro da pesquisa clínica, mas participando com uma outra visão, com psicólogo, com fisioterapeuta, com farmacologia, farmacêuticos, né? A farmácia no Brasil, a gente tem uma relativa baixa quantidade de mestrandos e doutorandos na farmácia, de uma forma geral, se você comparar com a psicologia, com a fisioterapia, com a medicina. Então, tem tido uma procura cada vez mais por farmacêuticos, a gente tem farmacêuticos de altíssima qualidade, e ter eles, por exemplo, ajudando a fazer perguntas, algumas questões, às vezes, no ensaio clínico relacionadas à segurança, uma coisa que, às vezes, na área de neurologia tem muito, você vai fazer titulação de um remédio. E aí um farmacêutico, igual aconteceu recentemente, teve vários insights interessantes, uma orientanda minha, sobre como padronizar a titulação do remédio para a gente fazer um protocolo de titulação, e que foi um negócio metodologicamente muito forte, que a gente adicionou um trabalho que ia ser meio frouxo, titulamos os doentes meio assim na raça, e ficou um protocolo que a gente até, hoje em dia, a gente cita ele em outros trabalhos. Para dar um exemplo, no design de um estudo, inputs, insights que outras áreas podem dar para a gente. Não vou nem mencionar a execução do trabalho, porque coleta de dados pode ser executada por várias áreas, vários tipos de profissionais diferentes, e isso vai ter uma implicação prática no trabalho, mas também na publicação. Na hora que você tem um trabalho pronto, você pode escolher diferentes jornais, e às vezes um tema pode ser interessante numa área, por exemplo, você fez um trabalho de reabilitação em doença de Parkinson e você vai publicar numa revista de Parkinson, mas às vezes você publica numa revista de reabilitação, isso pode ter um impacto muito maior. Então, às vezes o mesmo trabalho, quando ele é adaptado e escrito com uma roupagem para uma especialidade, ele pode ter outro valor e outro impacto quando ele vai o mesmo trabalho direcionado para uma outra revista da outra especialidade. Então, até isso pode fazer uma diferença enorme no impacto que esse trabalho vai ter, na disponibilidade de acesso, na leitura e nas citações dele. Uma outra, só não quero me alongar muito, só falar uma outra coisa que me chama muita atenção nessa multidisciplinaridade que é obrigatória, né? Não é uma escolha, são os perfis, e aí a gente entra numa questão que eu acho que vocês já devem ter tido encontros, que é até financiamento, né? No Brasil, a gente tem uma questão de financiamento para pesquisa clínica meio complicada, porque a gente tem muitas pesquisas feitas por empresas, poucas ainda, na minha opinião, estudos iniciados pelo investigador. A gente tem poucos linhas de fomento, se eu for ver. Em 2009, a gente conseguiu uma da Pfizer, que foi uma pesquisa iniciada pelo investigador, que foi o primeiro da América Latina, da Pfizer, em 2009, faz 12, 13 anos. Não é normal, né? E quando a gente fala de apoio de agência de fomento, é muito mais enroscado fazer pesquisa clínica. Você não consegue financiamento para muita coisa. E isso tem um impacto grande nas outras áreas. Então, por exemplo, o perfil que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem muito, é um médico que quer fazer pesquisa, mestrado, doutorado, começar a vida,
Ele raramente, infelizmente, consegue bloquear a vida dele para não trabalhar assistencialmente e se dedicar só ao doutorado. Coisa que às vezes um biólogo consegue, às vezes um enfermeiro consegue, por várias questões que eu acho que a gente pode até discutir depois. E aí o que acontece é que, às vezes, você tem um profissional de uma especialidade que vai ter uma dedicação ao projeto, que é diferente de um outro profissional, por exemplo, médico, e para a execução da pesquisa clínica isso pode ser muito importante. Para a obtenção de bolsa, isso pode ser muito importante também. Tem alguns departamentos que aceitam, primariamente da medicina, que aceitam graduandos para fazer mestrado, doutorado, só quando acabaram a coleta de dados. Ou seja, ele já fez a pesquisa, o projeto, coletou dado, ele está analisando o dado, aí ele pode entrar na pós. Isso para um profissional médico que já está trabalhando na profissão dele, que se sustenta, isso é possível. Para um profissional que quer se dedicar à pesquisa, isso é impossível. Ele vai ter que trabalhar 2 ou 3 anos sem ter nenhuma bolsa para conseguir entrar na pós. Então, são pequenas questões que, quando você olha para especialidades diferentes e para disciplinas diferentes, pode ter impacto na facilidade ou na maior dificuldade da pessoa daquela área entrar numa pós-graduação. Isso faz diferença também. Só para a gente, só o último tópico para começar a conversar, porque acho que o legal vai ser a nossa troca e todo mundo conversar junto. Só também já foi mencionado, mas eu acho que quando a gente vai fazer uma intervenção multidisciplinar, seja para fazer o design do estudo, seja para coletar o dado, seja para publicar o trabalho, analisar, escolher a revista, a gente tem que aprender a falar outras línguas. Então, geralmente, eu aprendi a falar neurologuês. Conseguir falar oncologuês, entender oncologuês já é uma grande coisa. Mas aí eu tenho que aprender a falar psicologuês, preciso aprender a falar fisioterapês, farmacologês, e esse trabalho de linguagem é extremamente importante. A gente tem um da área, mencionaram a questão de angina, a questão de definição do que é infarto, mas até coisas pequenas, isso é uma coisa central, mas até menores, né, coisas do dia a dia. Às vezes, conceitos importantes da área de fisioterapia não são estudados por médico, normalmente. Às vezes, algumas coisas que para o médico são intuitivas na avaliação do paciente, outra área do conhecimento pode não saber. Então, o trabalho de ter uma comunicação linear, em que todo mundo se conversa e que a mensagem é passada de forma fluida, é um grande desafio. A cada época, as gerações mais novas têm um hábito de ter comunicações mais diretas e menos subentendidas. Geralmente, o pessoal de 40, 45 para cima fala muita coisa subentendido, às vezes não muito preciso, mas quando você vai falar com alguém com 20 anos de idade, se você começar a falar muita coisa subentendida, isso gera um desconforto enorme, muita confusão. Você tem que ser mais claro no que você está falando, uma mudança até de adaptação geracional, mas também de uma especialidade para outra. Então, é um outro tópico, linguagem que a gente vai usar para a gente ter comunicação boa, senão a gente só vai usar uma linguagem de pesquisa clínica, mas na hora que a gente tiver que se comunicar de verdade, a gente pode se embananar e não aproveitar tudo que tem de bom nessa interação interdisciplinar. É isso, pessoal. Vamos continuar a nossa conversa. Bom, obrigado, Daniel. Eu acho que você também já introduziu um assunto na conversa que é fundamental, que é essa coisa da linguagem e também da publicação. Já para adiantar e dar gosto em todo mundo, né? Os nossos encontros vão ter uma pausa em julho, mas o encontro de pesquisa clínica de agosto vai falar sobre publicação de trabalho científico. É um negócio espinhoso, complexo, então a gente vai ter muita discussão interessante no nosso próximo encontro. Então já botem na agenda aí, última semana de agosto, vamos falar sobre publicação de trabalho científico. E a gente vai conversar mais, Daniel, com relação a essa questão da linguagem, e principalmente essa coisa de como se aproveita melhor, como você atinge públicos diferentes dependendo do veículo, ou seja, dependendo do jornal que você publicou o seu paper. Agora eu quero ouvir a doutora Cristiane Decá Bergerot. Ela fez graduação em psicologia, né, em Brasília, mestrado e doutorado em processos de desenvolvimento humano e saúde, principalmente com a área de concentração na psicologia da saúde na Universidade de Brasília,
é pós-doutorada na Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorada pelo City of Hope Comprehensive Cancer Care e atua no Centro de Câncer de Brasília e no Instituto Unity de Ensino e Pesquisa. E eu já vou fazer aqui uma inconfidência para vocês. A doutora Cristiane foi uma das únicas, aliás, a única, né, porque eu acredito eu, brasileira a receber um grant especial da ASCO esse ano. Começa contando essa história para a gente, que eu acho que só isso já vale uma conversa, né? E aproveitar que, já que a sua formação em psicologia da saúde, né, de cara você já foi treinada para tentar entender esse monte de maluco junto trabalhando, né? Bom, antes, obrigada, Luiz, e obrigada à equipe toda da LIPS por esse especial convite. É um prazer estar aqui. E eu cheguei dos Estados Unidos tem menos de um ano e a gente foi agraciado com esse segundo grant, né? O primeiro a gente recebeu em dezembro e esse foi o nosso segundo. E felizmente pela ASCO, né? Eu sou a primeira psicóloga no mundo que recebeu um grant da ASCO, mas como brasileira nessa categoria eu sou a segunda. Teve um outro pesquisador que ganhou, acho que se não me engano, em estudo de próstata há 1 ou 2 anos atrás que ele recebeu esse grant, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente aqui no Brasil e até mesmo para despertar interesse em outros profissionais que queiram aplicar. Assim, foi uma surpresa muito, muito importante para a gente, e muito gostosa também. Eu, assim, indo em uma outra mão, eu preparei alguns slides apenas para ficar um pouquinho mais fácil para o pessoal acompanhar e até para ter uma ideia, assim, do que eu vou apresentar hoje com vocês. Então, eu fiquei pensando, quando vocês me convidaram e trouxeram um tema, achei extremamente interessante, eu fiquei pensando o que eu poderia acrescentar, né? Pensando, né, a gente já tinha uma médica especialista em cardio para contribuir bastante, acho que a gente tem visto que tem largamente, é uma demanda extremamente necessária na oncologia, e a parte da neuro também não precisa nem falar. Então, na psicologia, quando eu pensei, eu falei assim, acho que eu vou tentar encontrar uma maneira de simplificar. Como é que a gente pode conduzir algumas pesquisas em psico-onco, né, por exemplo? E como é que a gente pode atuar em conjunto com a equipe médica? E aí eu separei 4 principais áreas. A primeira seria a perspectiva do paciente, onde a gente coleta dados, por exemplo, usando normalmente questionários não validados, são surveys que a gente elabora. A rotina de screening, que aí, nesse caso, a gente já usa alguns instrumentos mais validados. Como é que a gente consegue brincar com as análises de dados para tentar identificar algumas características que são necessárias, por exemplo, por uma abordagem especial, e intervenção apenas para a gente conseguir ter uma ideia que já seria um desenho de estudo um pouco mais complexo. Então, pensando em survey, a gente desenvolveu um estudo que foi publicado na Cancer, em que eu fiz uma comparação, eu transformei a escala ECOG em uma escala autorreportável, né, em que o paciente ele mesmo se classificava o próprio ECOG, e comparei com o ECOG que foi reportado pela própria equipe. E aí tentei entender quais são as diferenças que existem, né, e aí a gente começa também a discutir um pouco mais sobre a comunicação entre médico e paciente, sobre o que o paciente está entendendo, o que leva, por exemplo, um médico a classificar o paciente como ECOG 0, ECOG 1, ECOG 2, enfim, o que leva o próprio paciente a se classificar. De uma certa forma, os resultados que a gente encontrou, a gente viu que o médico é um pouco mais otimista do que o paciente. E, curiosamente, o médico, não curiosamente, talvez seja um resultado mais esperado, né? O médico, quando ele classifica o paciente, ele olha mais a questão física e a questão funcional do paciente. Já o paciente, ele inclui tudo. Ele inclui como é que ele está emocionalmente, inclusive como é que está a relação dele com a própria família, e a própria relação social dele. Então, foi apenas para mostrar para vocês uma estratégia no uso do survey. Essa seria uma segunda, em que a gente estudou a percepção da imunoterapia, e aí a gente consegue descobrir que os pacientes, com todos esses resultados que vêm sendo publicados, e até mesmo esses pacientes que hoje são classificados como que eles apresentam uma resposta, vamos dizer assim, a terapia um pouco excepcional, isso acaba indo a mensagem para o paciente, ela vem com uma grande chance de cura que ele tem
ele com uma doença metastática, fazendo tratamento de imunoterapia, ele vai ter uma grande chance de cura. E o que a gente poderia pensar que isso pode ter, vamos dizer assim, um benefício para o paciente, na verdade, a gente tem visto que, apesar dele ter uma boa expectativa com relação a essa imunoterapia, ele está mais ansioso do que aquele paciente que tem uma expectativa real de controle da doença. Bom, e aí eu trouxe um estudo que foi bem interessante, foi publicado em 2014, que foi o estudo PIECES, em que ele avaliou, acho que foi um dos primeiros estudos de clinical trial, que na hora, quando ele fez a avaliação do PRO, né, do Patient Reported Outcome, ele perguntou para o paciente qual a preferência que ele teria entre os dois braços. Então, de novo, é um exemplo assim, de um survey, de uma pergunta simples que foi incluída no desenho de clinical trial, apenas para identificar se o paciente preferia a droga X ou a droga Y. E aí eles viram que de fato, o paciente ele acaba preferindo, ele tem uma preferência, e aí ele, né, nesse caso, o paciente ele tinha uma forte preferência pelo pazopanib em prol do sunitinib, e que a qualidade acabou influenciando nesses fatores de decisão e de escolha. E aí, mudando, indo para uma próxima linha de PRO, na qual a gente já utiliza uma escala validada, a gente avaliou, por exemplo, o medo de recidiva em pacientes. De novo, foi um estudo bem simples, um estudo em que a gente avaliou 412 sobreviventes, usando social media e algumas plataformas focadas em patient advocate, e a gente utilizou uma ferramenta validada em que a gente conseguiu alcançar um número razoavelmente grande de pacientes com câncer localizado renal, e trazendo uma nova evidência para a literatura que a gente não conhecia qual a expectativa do paciente com câncer renal, se esse paciente ele tinha ou não medo de recidiva e qual a prevalência. A gente acabou descobrindo, né, se você fizer uma revisão na literatura, normalmente os estudos, quando eles tentam entender os principais sintomas emocionais dos pacientes, eles partem nos de maior prevalência, do tipo câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de pâncreas. Então, a gente pouca ou raramente a gente tem dados sobre pacientes com câncer renal. E nesse caso, a gente viu que uma grande proporção dos pacientes tem medo de recidiva, né? 42% tinham um índice moderado a severo, e curiosamente, esse índice, esse sintoma, ele não reduzia com o passar do tempo. Então, mesmo pacientes com mais de 9 anos em segmento pós-diagnóstico, eles apresentavam uma alta prevalência de sintomas de medo de recidiva. Então, é um outro exemplo. A gente também identificou, por exemplo, num estudo em que a gente avalia de estresse, a gente vem estudando aqui no Brasil mais frequentemente, o número de estudos em de estresse vem aumentando, e a gente tentou entender se a prevalência na literatura, quando a gente revê a literatura, a gente observa que só 5% dos pacientes na oncologia, eles pedem algum tipo de suporte psicológico. Normalmente por causa de estigma, ou por causa de alguma barreira financeira, ou mesmo por desconhecimento da própria equipe, ou porque eles se consideram, vamos dizer assim, bem ou estável emocionalmente, não precisam de nenhuma demanda. E o que a gente vem observando é que essa percepção, ela, a partir do momento que o serviço de psico-oncologia ele começa a abordar o paciente, ele começa a ter um melhor approach com eles acabam também solicitando mais suporte. E nesse estudo, a gente observou que os pacientes que tinham maior estresse, eles também queriam mais suporte psicológico. Então, a gente acabou observando que essa tendência, a tendência que a gente observava na oncologia, vamos dizer assim, 10 anos ou 15 anos atrás, ela está mudando. Talvez por conta disso, porque o paciente ele tem tido um maior acesso, ele tem observado o benefício, a importância, e a própria família, a própria equipe médica vem incentivando. E, no caso desse estudo específico, pacientes com câncer de pulmão, ginecológico, mama e gastrointestinal foram aqueles que apresentaram maior estresse e que queriam ter um melhor contato com a própria equipe. Seria difícil falar em PRO sem citar esse estudo, um estudo bem simples que foi desenvolvido e foi publicado na plenária da ASCO de 2017. Esse estudo foi apresentado pelo Ethan Bash, em que ele mostrou que uma rotina de screening, em que ele apenas perguntava para o paciente via e-mail, né, ele mandava uma série de perguntas
sobre os sintomas que o paciente vinha, vamos dizer assim, apresentando com esse novo tratamento, ele observou que foi possível aumentar em 5 meses a sobrevida desse paciente. Então, ele comparou o grupo de pacientes que não foi questionado sobre os problemas, sobre os principais problemas que ele vinha enfrentando com o tratamento, com o grupo de paciente que reportou sistematicamente toda semana até o fim da vida. E aí ele conseguiu identificar esse grande benefício, além de melhora na qualidade de vida, ele também conseguiu observar esse aumento, que é bem maior do que muitas drogas que são aprovadas hoje em dia via FDA, a gente, né, conseguiu por simplesmente perguntar para o paciente como é que ele está indo. Então, são estudos bem simples, né, de baixa complexidade, que eu acho que são possíveis, são viáveis de serem feitos aqui no Brasil, e mesmo na nossa prática clínica. Muitas dessas perguntas a gente já faz, a gente só não tem uma rotina de cadastro ou mesmo de coleta desses dados para que a gente possa conseguir entender o impacto disso na vida do nosso paciente. Um outro resultado também bem relevante que a gente teve em PRO, eu participei desse clinical trial que comparou 2 doses de lenvatinib, ele comparou 18 miligramas com 14 miligramas, e surpreendentemente os pacientes que começaram com a dose maior, eles apresentaram uma melhor qualidade de vida do que o paciente que iniciou o tratamento com a dosagem menor de lenvatinib. E aí a gente acaba, então, que o resultado do nosso estudo de PRO, ele apoiou o tratamento que já estava em aprovação do lenvatinib de 18 miligramas com everolimus. Bom, e aí a parte, quando a gente começa a pegar as características do paciente, é a parte da brincadeira com os dados, né, em que a gente começa a tentar identificar se a gente tem um grupo de pacientes com sintomas emocionais ou com dor ou com qualquer outra questão que ele tenha dentro da sua prática clínica, a gente começa a tentar ver qual outra relação que ele teria com os dados coletados. Então, a gente fez um estudo em que a gente traduziu, eu traduzi inclusive lá na Unifesp. Esse estudo a gente traduziu e validou a ferramenta MyCarc, em português, que é uma ferramenta de predição de toxicidade em pacientes idosos. Então, é uma ferramenta bem simples, e aí a gente conseguiu ainda identificar com as outras ferramentas que a gente incluiu, que a dor ela é um importante fator que precisa ser mensurado na assistência a pacientes acima de 65 anos. Um outro estudo que a gente também comparou a parte da obesidade, né? A obesidade ela vem como uma questão muito importante dentro da oncologia. Para alguns tipos de tumores, ela acaba, vamos dizer assim, reforçando a ideia de que a obesidade ela é um fator negativo e, quem sabe, um prognóstico para a paciente apresentar uma recidiva ou mesmo uma progressão da doença. Mas depois daquele estudo que o Choueiri ele publicou, em que pacientes com câncer renal metastático que eram obesos, eles acabavam apresentando uma resposta melhor à imunoterapia. Essa se tornou uma grande questão de que muitos investigadores resolveram tentar entender um pouco mais esse fenômeno. E a gente acabou observando que, no caso dos sintomas emocionais, o sobrepeso ele acabava estando associado com o pior sintoma emocional para os 2 principais tipos de doença que a gente incluiu nesse estudo, que eram pacientes com câncer de mama e pacientes com câncer de próstata. E foram mais de 4.000 pacientes incluídos nessa análise. De intervenção, acaba que é um passo, de fato, um pouco mais complexo para pesquisador e que está atuante dentro da clínica. Acaba que a gente precisa de um tempo maior para se dedicar e para se debruçar nesse tipo de estudo, porque ele exige um controle muito maior do que simplesmente aplicar um survey ou mesmo aplicar algum questionário que seja validado na nossa população. Ele exige da gente um pouco mais, mas nos dá a possibilidade também de girar, vamos dizer assim, um relógio dentro da pesquisa, né? Em sair dos estudos mais pré-descritivos para os estudos de intervenção. Esse foi um estudo que a gente fez, bem simples, poucos pacientes foram inseridos nesse clinical trial por causa do Covid. A gente começou exatamente um pouco antes da pandemia ser declarada, então até o momento da publicação dos primeiros resultados, a gente só conseguiu incluir 18 pacientes. E a gente começou a ver que um dos grandes problemas de pacientes com câncer de próstata é a tal da hormonioterapia, que ela acaba
gerando o que a gente hoje chama de obesity frailty, né, que são aquela parte da fraqueza muscular, da fadiga, do ganho de peso, né, do ganho de gordura, né, e a gente observou que o uso de um óculos, né, que ele joga uma luz no olho do paciente, que seria essa Bright White Light Therapy, ele acaba ajudando a reduzir esse efeito colateral, vamos dizer assim, da hormonioterapia. Então, é um estudo que ainda está em investigação, a gente está vamos dizer assim, revendo um pouco esse clinical trial, até mesmo para que a gente consiga incluir novos pacientes e, de repente, conseguir ou não confirmar essa hipótese, mas que chama atenção é que a gente observa que pode ter um ganho a mais para o paciente de uma maneira bem simples. E essa é uma outra intervenção com a Advindo que a gente está trabalhando agora lá no Cetro, foi do meu primeiro grant que a gente recebeu, e a ideia é traduzir um aplicativo de meditação que foi desenvolvido por um grupo de referência no Canadá, que eles só trabalham com pacientes oncológicos e que eles estudam a medicina integrativa já por mais de 20 anos. E eles desenvolveram esse aplicativo e a gente teve a chance, então, de traduzir para o português e agora a gente está testando na nossa amostra. Mas, de novo, eu concordo com o que foi dito, né? São estudos mais complexos que acabam que envolvem mais recursos financeiros e acaba que para a gente aqui no Brasil às vezes fica um pouco mais complicado, mas eu acho que cabe a gente tentar explorar todas as opções que a gente tem e ver como é que a gente pode seguir e ampliar esse horizonte aqui no Brasil. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Bom, agora a gente está reunido aqui, nós vamos conversar em conjunto, nós três, nós quatro, e vamos falar sobre algumas coisas que eu fui observando. A primeira foi, quer dizer, uma coisa unânime entre vocês é a possibilidade de um especialista diferente trazer um olhar diferente dentro até da estrutura da pesquisa, como o Daniel mesmo falou. De repente, um outro especialista observa um aspecto que pode mudar tudo. E eu queria começar perguntando para a Cristiane uma coisa que a gente ouve falar e a gente sabe que pode até atrapalhar o resultado de uma pesquisa clínica. Afinal, como é que a gente lida com o efeito nocebo dentro das diferentes especialidades que estão envolvidas? Porque também, talvez, aí você me explica, me ajuda a entender isso. A tradução do efeito nocebo, dependendo da especialidade, pode ser diferente, né? Exatamente, acho que são alguns desafios que a gente tem dentro da pesquisa clínica e, de fato, a gente vai ter que considerar caso a caso. Eu acho que olhar exatamente aquele estudo e ver o que a gente consegue controlar ou não, e até incluir as ferramentas que são desejáveis para que a gente possa tentar, vamos dizer assim, minimizar esse efeito. Isso porque aí, perguntando para a Carolina e para o Daniel, é aquilo que vocês estavam falando no início, quer dizer, um cardiologista pode observar uma coisa, observar um sintoma, observar uma queixa dos pacientes, dos participantes do teu estudo, e ter uma tradução diferente até do que está sendo esperado dentro do protocolo de pesquisa. O que você acha? É para mim? Quer falar, Daniel? Não, ele falou Daniel e Carolina, né? Vou falar então, já que eu estou falando. Eu acho que sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma coisa que na oncologia, as drogas que são mais, que têm mais questões cardiovasculares envolvidas, de maneira assim, meio óbvia, mas muito recente, tem começado a incluir cardiologistas na equipe de desenho do estudo e na equipe de adjudicação dos eventos. Então, assim, imagina você fazer um estudo de um remédio que dá um remédio que trata o câncer, mas dá insuficiência cardíaca, e não ter um cardiologista envolvido para discutir que definição de insuficiência cardíaca você vai usar e o que você vai julgar em insuficiência cardíaca, como você vai checar, realmente validar os eventos de insuficiência cardíaca, eu digo, as coisas são óbvias depois que elas passam, né? Então, isso foi uma coisa que a gente viu acontecer muito nos estudos de oncologia clínica, e também com estudos de remédios que causam eventos arteriais, que aí é uma coisa bem mais dramática, porque geralmente são agudos. Teve uma medicação, o ponatinib, que foi suspensa do mercado temporariamente por conta de evento arterial,
E até que essa relação causa-efeito estivesse bem explicada, foi uma confusão danada. Hoje em dia, todos os estudos com essa droga já tem um cardiologista envolvido no comitê de desenho do estudo e de segurança também, né? Daniel, você falou da conversa entre os especialistas como até uma possível barreira para que esse entendimento aconteça de maneira fluida, né? Como é que começa direito essa conversa para não ter que resolver no meio da pesquisa, né? Você está no mudo, Daniel. Seu microfone está fechado, desculpa. Eu fui o primeiro a fazer isso nessa reunião. A gente conseguiu 48 minutos sem ninguém fazer isso, foi um recorde. A gente estava... então, eu estava comentando que conversas frequentes, né, de fazer reunião sistemática, com horário semanal, um pouco como a Cristiane estava mostrando, que os pacientes com câncer que recebem e-mails perguntando como é que eles estão, vivem 5 meses mais. Eu acho que fazer conversas frequentes e curtas, eu faço reuniões bem curtinhas, mas bem objetivas, e dá tempo de distorções, porque Deus me livre, que é infinito a quantidade de mal-entendidos que pode existir quando a gente está tentando fazer infinito. Então, o negócio é monitorar. Depois, no grupo, você acaba tendo umas pessoas que são macacos velhos, que estão também ajudando, então eles vão ajudando a detectar confusão ou potenciais mal-entendidos em todas as esferas, né? De financiamento, a coleta de dados, a interpretação, a geopolítica, né? Porque para a gente fazer essas pesquisas precisa de geopolítica, interação boa com todo mundo que está no hospital, né? Porque nosso trabalho é mais importante do universo para a gente, para nossa avó, se a gente tiver avó, mas para o resto da humanidade, a vida segue. É um trabalho a mais, é um ruído a mais, é um problema a mais. Então, tem toda uma coisa que a gente não fala também, mas tem um trabalho de bastidores, eu falo brincando de geopolítica, que faz parte da brincadeira, né? Faz parte do jogo. É interessante nessa coisa do multidisciplinar, né? Como algumas coisas óbvias, às vezes para uma especialidade, para outra pode não parecer. Uma vez eu estava discutindo com um colega que eu particularmente acho meio fascinante, como, por exemplo, para alguém que estuda neurologia e dor, é muito interessante alguém que não tem dor, passa a tomar inibidor de aromatase, e 50% das pessoas depois vão começar a ter uma dor nova, e que pelo menos metade dessas pessoas tem um fenótipo de fibromialgia, que é um nome que hoje em dia a gente pode dar para pessoas que têm quadros secundários ou associados a outra situação clínica. Então, não precisa ser a fibro raiz sem outra causa. Você pode ter uma fibro associada a qualquer outra doença. Se você tiver com câncer e tiver a síndrome fibromialgia, você pode usar essa palavra. E que, melhor ainda, que depois que para de tomar inibidor de aromatase, melhora a porcentagem. Então, de repente, eu tenho um modelo experimental para estudar a síndrome com fadiga, alteração de sono, dor difusa, a alteração cognitiva executiva, e dister depois que para. Você consegue até saber a época que o paciente vai melhorar. Então, de repente, para mim, isso é um modelo experimental fenomenal para estudar fisiopatologia. Às vezes, para o oncologista da mama, é mais um problema na vida dele, mais um desafio do dia a dia. Às vezes, o colega, lembra um oncologista que ia fazer uma avaliação de dor pós-toracotomia, e na avaliação ele não... A dor crônica é presente em 30% da população geral na cidade de São Paulo. A gente que fez um estudo grande, enorme, 30%, 28%, vai para 6 alto. Na melhor das hipóteses, é 20% da população geral, não é menos que isso. Então, na hora que você vai fazer um trabalho que de base afeta 20% da população geral, você tem que pelo menos perguntar se o paciente já não tem um sintoma. Eu falo brincando que câncer, enxaqueca não vacina contra câncer, dor neuropática não te vacina contra câncer. Então, não é raro o paciente ter uma condição clínica de base, e na hora que tem o câncer, ninguém cura a dor crônica pelo câncer. Você pode ou ficar igual ou piorar. E aí, num trabalho, se você não pergunta para o doente se ele já tinha dor crônica prévia, e você vai estudar uma dor temporalmente relacionada ao procedimento, você pode perder um monte de informação. Os doentes que têm dor crônica, eles têm um monte de coisa, de história de vida, de uso de remédio, de tudo que você puder imaginar, até que você mencionou, probabilidade de ter efeito placebo, que tem a ver com expectativa, efeito nocebo, que é uma circuitaria neuronal complexa e que hoje a gente conhece muito mais do que há 20 anos atrás, tem a ver com o fato da pessoa ter o traço que você está estudando de base na população geral. Então, para dar um exemplo meio escarrado, meio bobo, mas como que às vezes uma interação pode trazer à tona uma coisa que vai mudar o jeito de você interpretar até o seu desfecho, na verdade. Você vai colocar, não vou mais ver dor
pós-toracotomia. Ouvi pessoas que não tinham dor prévia crônica, ou pelo menos estudar se alguém teve agravamento, e por aí vai. Só para dar um exemplo aí a mais. O Daniel, recebi uma pergunta aqui de fora, até do grupo da equipe de pesquisa da própria Libs, que mandou eu entregar, que eles perguntaram. Eles querem saber se o seu serviço está envolvido nas pesquisas pós-Covid, pela complexidade e os diferenciais que podem aparecer. Eu vou falar 5 minutinhos, se exagerar, você faz um sinal aí que eu... Mas assim, esse é um assunto que a gente... Eu sou aquele... Eu falo brincando que tem médico pesquisador e pesquisador médico. Eu sou médico pesquisador, então eu tenho uma carga clínica animada, eu tenho experiência prática, mas a gente teve a oportunidade de participar, de entrar numa força-tarefa internacional de Covid. Eu e um outro brasileiro fomos as únicas pessoas abaixo da linha do Equador que entraram nesse... Eu acho que mérito um pouco meu, mas o mérito também de ser brasileiro, que as pessoas olham como alguém que vai ter obrigatoriamente experiência por estar atuando na região. E a gente publicou um trabalho, foi o primeiro trabalho controlado sobre dor. Foi o primeiro trabalho que mostrou a existência de dor nova. Então a gente avaliou quem tinha dor prévia. Então, dor nova pós-Covid crônica, ou seja, a gente mostrou que 19% das pessoas que têm Covid têm dor nova por mais de 3 meses, a maior parte dos dias. E a gente teve a oportunidade de estar no HC e lá durante a primeira onda. Não sei se dá para falar em onda, né? Tem gente que fala que não tem onda, tem uma mono-onda só. Mas lá no começo do ano passado, a gente dividiu o hospital e os pacientes não Covid ficaram no ICESP e no INCOR, no Instituto do Coração. A gente usou como controle pacientes que não tinham Covid internados no mesmo período, bonitinho, pareados. Então, a gente conseguiu ter um grupo de controle bacana. E agora a gente está fazendo uma corte que já está com 150 doentes, a meta é 200, já tem até alguns dados preliminares que eu vou apresentar num evento aí daqui a algumas semanas, em que a gente está examinando os doentes, porque a maior parte dos trabalhos síndrome pós-Covid, que inclui fadiga, inclui desautonomia, que é um fenômeno importante, inclui dor crônica, inclui alguns sintomas também respiratórios, são trabalhos de sintomas. Mesmo as cortes grandes chinesas, com avaliação de 6 meses, que saiu há pouco tempo atrás, é tudo baseado em internet, e-mail ou ligação, porque as pessoas não estão circulando ainda, não estavam circulando, né? Na Europa começou faz um mês, então não tem exame de doente, não tem sinal, é tudo exame, é tudo sintoma. Então a gente está recrutando os doentes e fazendo um exame físico padronizado, neurológico, fazendo uma avaliação autonômica, fazendo um negócio que chama QST, para ver neuropatia de fibra fina. E a gente já tem 150 doentes, espera chegar em 300, eu espero que a gente tenha aí pelo menos uns dados iniciais daqui uns 3, 4 meses para poder apresentar. E a gente também usou, né, usar os ovos para fazer omelete, a gente padronizou nesse período telemedicina para pacientes com dor crônica. A gente conseguiu padronizar uma série de manobras do exame físico, bem bacaninha, assim, padronizou. O paciente vinha, ele era randomizado para ser atendido ou vida real ou na sala do lado com iPhone ou com smartphone. E aí a gente comparou a concordância dos diagnósticos à distância com ele mesmo, né, que o paciente era randomizado e tinha duplo cego, bem bacana. Então a gente conseguiu também fazer várias especialidades fizeram. Vai ter que trabalhar com um novo projeto de iniciativa do pesquisador, ou você consegue encaixar isso dentro de um projeto? É possível encaixar isso num projeto que já está desenhado? Você tem que desenhar uma coisa nova? Como é que funciona isso na prática? Os projetos têm vários perfis, mas em geral você faz um trabalho que a diferença é que vai ser parcialmente financiado
Então, se você tiver uma empresa que faz um trabalho de uma nova imunoterapia, ele vai procurar vários centros, vai financiar e vai fazer com que se execute, colete o dado, vai ter uma empresa que confere se seus dados foram bem coletados e vai fazer uma análise que ele vai publicar. Você pode ser colaborador ou coautor ou não. Baseado no investigador, você vai fazer o seu projeto e vai levar e vai concorrer a uma empresa para tentar um grant deles. Geralmente tem alguma coisa a ver com a linha de produtos deles, mas você tem um grant que vai ser muito menor do que o que você receberia se fosse fazer um trabalho para a empresa. Mas, por outro lado, você coletar o dado, ter a sua pergunta, você analisar os dados e você perguntar e você publicar espontaneamente. Eu acho que assim, tem desenhos de estudo que cabem bem, na minha opinião, pelo menos na área de neurologia, para esse tipo de financiamento. Geralmente são estudos que não podem ser ultra caros, né? Porque você vai fazer um estudo com uma droga nova e você está testando a droga nova, mas não dá, porque seguro, tudo que você vai gastar é impagável. Mas às vezes é legal você usar uma droga que já existe para uma situação e tenta usar em outra. É legal, às vezes, você fazer um estudo de fisiopatologia para entender mecanismo. Geralmente você pode fazer entrar esses estudos que tentam ver desfechos relacionados ao paciente, ou patient outcomes desfechos relacionados ao paciente, ou reportados pelos pacientes. São perfis bem bons de tentar esses grants. Mas dentro de aí, Cristiane e Carolina, me diga, dentro de um trabalho que já está andando, eu quero observar um recorte diferente. Eu tive esse olhar, por exemplo, dessa questão de aplicar uma classificação de obesidade, ou como você falou, ou uma classificação de sintomas dos pacientes. Eu tenho que fazer um trabalho novo, isso pode estar passando na cabeça de algumas pessoas, como na minha, dentro do que está nos acompanhando. Eu já tenho um trabalho, vão ser coletados uma quantidade enorme de dados. Como é que eu entro com uma visão nova para pegar um pouquinho daqueles dados e, de repente, fazer um trabalho junto? Vou falar da visão do cardiologista, né? Na verdade, da cardio-onco. Na verdade, essa foi a principal força motriz para boa parte dos trabalhos iniciais de cardio-onco. O que acontece é que, assim, na oncologia e na cardiologia também, os maiores estudos randomizados, eles acabam tendo que ser registrados na plataforma Clinical Trials antes de ser começado, e os desfechos, obviamente, são pré-estabelecidos. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma observação muito frequente de um evento que é importante, mas que a análise dele não estava pré-determinada, eu não consigo mais incluir isso. Eu posso até fazer alguma modificação ali no protocolo, por questão de segurança, para eu contabilizar esse desfecho a partir de agora, mas eu não consigo ter uma avaliação adequada desse desfecho ali naquele trabalho. Eu sigo o jogo, guardo aquele número para mim, e a partir dali eu desenho um outro trial, ou mecanístico, como o Daniel falou, para entender a fisiopatologia, ou um estudo clínico de qualquer maneira, né? E isso em cardio-onco no começo aconteceu com certa frequência, com algumas questões, hipertensão em paciente que usa droga anti-VEGF, a própria insuficiência cardíaca, e essa foi a força motriz para novos trabalhos, né? Mas pelo menos nessa experiência que eu tive, sendo um estudo clínico grande, randomizado, que já está registrado nas plataformas gerais, não só no Clinical Trials, eu não consigo fazer um desvio de rota para uma avaliação boa daquilo, não. Uma sugestão, Luiz, se os dados foram coletados, né, ou seja, se você não vai ter que coletar, apesar que em qualquer momento você pode entrar em contato com o comitê de ética e solicitar um amendment, né, uma alteração, uma edição. E aí eles vão julgar a pertinência dessa alteração. E aí isso acaba viabilizando que você faça novas análises de dados, ou mesmo se o estudo ainda estiver em andamento, que você comece você insira um novo instrumento, uma nova ferramenta, ou um novo critério de avaliação, para que você não perca aquilo que você já, vamos dizer assim, que você já alcançou. Então, para esses tipos de análises, vamos dizer assim, se você já fechou o estudo, já coletou todos os dados, e de repente você quer entender essa história da obesidade melhor e você não tinha previsto como um dos seus objetivos, você entra em contato com o teu comitê de ética,
coloca essa solicitação, eles vão fazer o julgamento e, após a aprovação, você faz a análise e publica. Se o estudo estiver em andamento e você quiser ainda incluir mais uma nova ferramenta, porque você está vendo que está existindo vamos dizer assim, algum dado novo que precisa ser melhor explorado, que só, vamos dizer assim, aquilo que você tinha previsto não responde à sua pergunta de estudo, você pode também encaminhar isso para o teu comitê de ética com a justificativa e com a relevância daquilo ali. E aí, isso daí, então, a partir da aprovação, ele fica liberado para você entender melhor os seus dados. A gente recebeu uma outra pergunta também de fora, estou lendo aqui na outra tela, o João Lucas, da Luna, gostaria de saber que falasse um pouco, o Daniel tocou nesse assunto, da interação com a equipe farmacêutica nos estudos clínicos. Qual a importância, como é que funciona? Uma coisa que eu acho legal, assim, pelo menos a experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, que foi bem rica, e aí isso parte muito daqueles estudos do SWOG, né? A gente tem aquelas reuniões que você participa, é bem interessante, você senta normalmente para discutir o teu desenho de estudo numa mesa com diferentes especialistas de todas as áreas, inclusive farmacêutico, inclusive, vamos dizer assim, outros mesmo, psicólogo, mesmo assistente social e até mesmo o patient advocate, ele entra dentro dessa discussão. E o que eu acho legal é que cada um traz essa visão e eu acho que tenta evitar um pouco, por exemplo, que haja alguns leques alguns gaps no teu estudo. Então, cada um com a sua visão, ele tenta compor aquele projeto da melhor maneira possível, porque todo mundo sabe o trabalho que dá, por exemplo, para desenvolver um projeto, o custo que ele gera para a instituição e o custo que ele gera para o próprio pesquisador, mesmo que ele faça pesquisa, vamos dizer assim, custo zero, mas existe o custo do tempo, existe o custo o custo dele mesmo, do próprio pesquisador que assume e abraça essa causa e desenvolve. E, de fato, chegar ali no final do estudo, depois que você já coletou, sei lá, 600 pacientes, e descobrir que, putz, eu podia ter identificado alguma... É muito desconfortável, né? E ter que escrever ali no teu artigo científico, na parte de limitação, que essa foi uma limitação dos dados. Então, eu acho que quanto mais a gente puder, na elaboração e na concepção do estudo, quanto mais profissionais a gente puder incluir, para que ele nos ajude a formar essa ideia, a formar a concepção mesmo do projeto, eu acho que mais seguro você consegue, vamos dizer assim, iniciar essa jornada da pesquisa. Você vai se sentir mais amparado e com menos chance de ter comido mosca, mesmo porque a gente come, não tem como não comer. Eu acho, e o que eu acho mais interessante que dessa experiência dentro do SWOG, como membro do SWOG, eu acho que ele nos trouxe, é que esses estudos eles são discutidos repetidas vezes. Então, mesmo que o estudo esteja em andamento, você traz quais são os primeiros resultados preliminares, quais são as dificuldades que você está tendo, tanto para recrutamento, ou mesmo quais são os primeiros dados que você tem encontrado, numa tentativa de garantir que você chegue no final desse estudo com o melhor recorte possível de dados e com o melhor material possível para poder fazer a análise e a publicação do seu estudo. Daniel, alguma coisa? Não, assim, tem a interação com os farmacêuticos eu concordo, tem um lado do design de estudo, tem um lado prático, né? Quando eu faço muito estudo sem financiamento, assim, sem financiamento não existe, né? Mas com financiamento ou que a gente conseguiu de outra forma, por exemplo, com aulas que a gente faz, ou por investigação iniciada por investigador, que ajuda também. E aí a gente, é claro, tem a sua pesquisa da vida, mas às vezes para material, para coisa mais pontual. E aí a gente, quando eu falei da geopolítica, uma parte central, pelo menos da minha vida, é interação com o farmacêutico, claro, fazendo pesquisa, tem farmacêutico no grupo que faz mestrado, doutorado, mas interação com o farmacêutico para fluxo até dentro do hospital, né? A gente precisa, você vai fazer um ensaio quando você não está dentro de uma estrutura de uma empresa e você está dentro do hospital, você vai ter que acondicionar o remédio, tem as regras para acondicionamento, tem custo, tem transferência. Uma vez a gente eu não tinha noção, há uns 10 anos atrás a gente foi fazer um estudo sobre dor em Hansen, e a gente foi mandar um remédio de São Paulo para Bauru, no centro Lauro Souza Lima, que é uma um instituto. E a burocracia para mandar uma caixa de remédio para outra instituição é um negócio que você não tem a menor ideia, né? E aí tem um farmacêutico que te explica, que te orienta, que te ajuda.
Sem contar toda a parte relacionada à farmácia propriamente dita, de dispensação, de placebo e tudo mais. Então, é um aprendizado constante e, assim, você tem uma certa formação quando você faz pesquisa clínica, mas por mais que você estude as regras, tem que ser um farmacêutico como parte do jogo para assumir, para falar mediquês ou neurologuês e interagir com a gente tem uma coisa que flua. Eu lembro uma vez que a gente fez um ensaio no ICESP e as drogas ficavam condicionadas no prédios ambulatórios, que são 2 prédios que tem uma passarela. E aí a gente queria pegar o remédio de um prédio, andar 20 metros e ir para o outro. E aí eu não sabia, mas tinha um curso que você tinha que fazer uma formação para ter a permissão de levar o medicamento que está numa caixa de uma instituição para outra, mesmo que seja um prédio para outro, mas é do CNPJ, é uma coisa que a gente não está, às vezes não tem a menor ideia. Se você não tiver alguém que conheça as regras, que esteja te orientando, você corre o risco de fazer coisas não adequadas ou erradas ou não muito conforme as regras. Só para dar um exemplo básico, sem contar toda a parte intelectual por trás de desenho de estudo, de avaliação, como eu mencionei lá no começo, dando exemplo de titulação de remédio durante o ensaio clínico. Outro aspecto que eu acho muito interessante e que a gente vem observando, até por conta da pandemia acelerou muito essa incorporação, são os estudos em que a gente incorpora estudos de vida real, dados de vida real do paciente, né? A gente fala costuma muito pensar no estudo do medicamento X, efeito tal, mas a gente está começando a ver que existe um campo riquíssimo e que as ferramentas digitais, principalmente, trazem essa possibilidade. Eu acho que sempre vale a pena ouvir de vocês que estão fazendo pesquisa, como é que está a visão de vocês com relação à utilização de aplicativo para coletar dados de paciente, de vida real do paciente, Big Data e até mesmo recrutamento virtual. O que vocês acham disso? Eu acho fantástico. Assim, a gente precisa de estudo de mundo real, né? O estudo de mundo real mesmo que tenta pautar a nossa rotina e a nossa até o desfecho do paciente, garantir um bom desfecho para esse paciente, entregar o resultado que não só, vamos dizer assim, a própria instituição, a própria, vamos dizer assim, o próprio convênio, mas, enfim, que em especial que o paciente esteja esperando. É a maneira como a gente consegue hoje. Os Big Data, eles são importantes porque eles acabam tendo um banco de dados com uma grande representatividade, o que nos permite explorar melhor algumas variáveis e a interferência dela, tanto no adoecimento do paciente como na melhora do paciente, né, em linhas gerais. O uso de aplicativo ou de ferramentas, eu acho que a gente teve esse ganho, né, com o Covid, que ele acabou que nos confrontou com essa necessidade, com essa realidade, e isso acaba facilitando, né? Eu acho que vão existir momentos que a gente vai precisar, de alguma maneira, manter esse uso de aplicativos, ou mesmo da telesaúde, do telehealth, né, ou da telemedicina para atender os nossos pacientes, mas também para coletar os dados. Eu acho que acaba sendo uma via, vamos dizer assim, mais ágil, e até que nos garante uma certa comunicação com o nosso paciente, não só enquanto ele estiver dentro da instituição. O estudo que eu trouxe como exemplo do Itambashi, que foi a plenária de 2017, ele comparou, justamente a proposta dele era essa, é usar o e-health, né, que eles chamam, como um mecanismo de acompanhar o paciente quando ele não está dentro da instituição, que é o que ele falava, quando o paciente ele vem para a instituição, ele tem um horário curto, né, ele tem um objetivo muito, muito claro, que é ir para consulta com o médico, ele está nessa expectativa, na expectativa de discutir, de repente, um resultado de exame, na expectativa de repente, mudar ou não de linha de tratamento, ou mesmo de seguir aquele protocolo, né, de exame de sangue, ou então de agendamento de tratamento, enfim, ele já tem uma agenda muito corrida dentro da própria instituição de saúde. E acaba que os sintomas dele ficam como algo, vamos dizer assim, não importante, não prioritário naquele momento. Se você associa, né, esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso ao tratamento do paciente, você acaba que você
continua dando voz para o paciente, você mantém a agenda dele extremamente corrida dentro da própria instituição, mas com chance em que ele tenha um outro canal com a própria equipe de saúde e se sinta mais bem amparado. Então, eu acho fundamental, eu acho que é algo que só vem a agregar e nos ajudar na própria assistência ao paciente. Bom, a minha opinião com relação a isso, eu também acho que seria um sonho a gente conseguir fazer isso por aplicativo, por e-mail, survey por e-mail, por exemplo, uma série de coisas. Eu acho que o uso de ferramenta eletrônica para pesquisa clínica, sem dúvida nenhuma, seria fantástico. Até porque fazer pesquisa clínica é muito caro. Então, assim, uma coisa que a gente percebe muito na cardiologia, nos estudos, a gente gasta muito tempo e muito dinheiro com a condução de um estudo clínico. Não é nada barato fazer estudo clínico. O Daniel fala, a gente acaba usando FII de alguma aula para isso, e iniciativa do investigador, e pede financiamento. Então, infelizmente, assim, a cultura de fomento à pesquisa no Brasil ainda é deixa muito a desejar. E isso limita muito a pesquisa clínica. Então, eu vejo que o uso, a aplicação dessas ferramentas digitais da pesquisa baratearia e agilizaria muito o processo da pesquisa clínica, e isso o Covid deixou de lição para a gente, né? O quanto a pesquisa clínica ágil faz diferença para a prática do clínico do dia a dia. Então, eu acho que é um sonho para o pesquisador poder fazer pesquisa mais barata e mais rápida. Eu acho que é um ganho para a sociedade ter pesquisa mais barata e mais rápida. E uma barreira que eu vejo grande para isso no Brasil, infelizmente, vamos dizer assim, o acesso das tecnologias digitais para a maioria da população. Acho que o Daniel também vai concordar comigo. O que a gente vê muito nos grandes serviços públicos fazendo pesquisa, infelizmente, ainda é paciente que mal consegue receber um e-mail. Então, na cardiologia ficou muito comentado aquele estudo de 2019 de detecção de fibrilação atrial pelo device, pelo smartwatch, pelo Apple Watch, o Apple Heart Study, e eu tive o prazer de estar lá na plateia e assistir ao vivo aquela apresentação, e o comentário do Congresso foi que aquele estudo não só foi landmark, não só pelo dado que ele trouxe, mas pela introdução desse conceito de feasibility, de você fazer um estudo 100% digital. A randomização foi digital, o segmento foi digital, não teve absolutamente nenhum contato com o paciente em momento nenhum. Então, assim, talvez o grande mérito daquele estudo foi introduzir esse conceito. E eu vejo que a esperança é que, conforme isso realmente rodar, todo mundo vai ganhar. Os pacientes vão ter resultados mais rápido, vão precisar vir menos no hospital para participar da pesquisa. Não é fácil ser voluntário de pesquisa, e isso é outra coisa que a gente tem um entrave. A gente tem que evitar trazer o paciente mais vezes para o hospital exclusivamente por conta da pesquisa, e a ferramenta digital também ajuda muito nisso. Enfim, que seja um sonho que a gente possa alcançar em algum dia, né? Sem dúvida. Eu também estava lá assistindo o Apple Heart, foi realmente um choque para todos, principalmente esse aspecto, né, o recrutamento digital, né, você recrutar participantes de uma pesquisa de maneira digital. Eu acho que a gente tem uma série de bancos de bases de dados disponíveis, que o grande problema é que elas não são integradas e talvez com limitações para fazer pesquisa com relação à segurança. Enfim, a gente está agora com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que pode complicar um pouco isso. A gente não está muito claro esse território, quanto você pode avançar. Mas me vem à cabeça, quando eu converso com vocês sobre isso, me vem à cabeça, por exemplo, os grandes bancos de dados que os institutos de advocacy têm, por exemplo, na vida real, o efeito dos pacientes, sintomas, queixas. Então, a gente talvez tenha que buscar essa integração maior com esses bancos de dados, principalmente na área de reporte, né, como o Daniel falou, do paciente, que os institutos de advocacy já fazem. Quer dizer, você já tem ali o paciente, você tem o paciente, você tem alguém fazendo a interface, que são os institutos, e eles geram um banco de dados. O que falta, talvez, é a gente conseguir fazer que esses dados se falem, e principalmente, que é negócio, né? Coletar dado é uma coisa, transformar dado em informação é outra, e depois utilizar a informação para fazer pesquisa, né, gente? Bom, a gente está caminhando para o final do nosso encontro de hoje.
E eu vou fazer vou colocar para cada um de vocês, para terminar, um desafio. O desafio é como é que a gente aumenta essa interdisciplinaridade na pesquisa clínica. Eu estou no meu vídeo, eu estou em cima, então eu vou começar de cima para baixo. Eu acho que todo mundo fica em cima, né? Eu acho que assim, a pesquisa clínica, quando você não tem informação, e na verdade ninguém tem informação durante a graduação, quando acha que tem pela metade, ela assusta um pouco, porque tem uma questão técnica de metodologia, tem uma questão de interpretação de dado, de análise estatística, de regulamentação, e isso é um bloco, né? E isso assusta um pouco as pessoas. E aí, quando você vem de uma área que não, às vezes discutiu isso menos na graduação, multidisciplinar, isso pode assustar ainda mais. Eu acho que a gente deveria ter iniciativas para aprender em camadas. O que eu vejo às vezes é assim, ó, curso de pesquisa clínica, tem 2 anos de não sei quantas aulas e quantos livros. Aí a pessoa acaba tendo alguns profissionais que têm curiosidade de fazer o curso, que é legal, e um monte de gente que faz o curso para ter certificado para poder participar, trabalhar, para arrumar emprego, para trabalhar em o que é legal também. Mas eu acho que a gente poderia ter iniciativas de camadas. Então, assim, pesquisa clínica em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos para leigo, para residentes, para pessoas que querem trabalhar com isso, pessoas que vão trabalhar numa empresa de pesquisa mesmo, que vão trabalhar no instituto, e fazer isso em cebolas, com camadas, com pílulas cada vez mais concentradas de conhecimento. Eu vejo que é meio tudo ou nada. Ou você aprende de orelhada, o que não é o melhor cenário, ou você tem que fazer um curso muito longo, que às vezes porque você quer, vou te falar, assim, às vezes tem alguns cursos que podem ser muito importantes para você ter uma formação para participar de uma empresa. Mas às vezes o médico sai do curso sabendo alguns jargões bacanas, mas não tem a menor noção de como executar de fato a pesquisa. Então, essa seria a minha incluir os leigos, né? Incluir os leigos, que é o mundo inteiro, né? O leigo parece que é um grupinho. Incluir o mundo, que é o mundo, não é necessariamente todo mundo é leigo, né? A gente é não leigo num por cento dos assuntos, 99% do resto, ou menos. Então, dos leigos até o super especialista, ter camadas diferentes. Se uma coisa que o Covid deixou escancarado é a nossa falta de educação da sociedade, que não dá para discutir isso aqui porque isso é uma conversa longa, mas o nível de confusão de conceitos para todos os lados, tá? Não estou fazendo apologia, mas para todos os lados, confusão de conceitos. Então, tem a menor ideia do que é, e saber que tem custo, de que só a favor da ciência, isso tem custo, isso tem que fazer médio e longo prazo, você tem que ter financiamento, você tem que ter educação. Eu acho que os pesquisadores, de uma forma geral, pecam mesmo na educação de pessoas não especialistas. E aí surge, às vezes, pessoas que têm facilidade para falar, mas às vezes não têm uma formação tão legal, e aí falam o que elas querem falar, e às vezes causa mais confusão. Eu acho que o pesquisador, quando a gente fala de extensão na universidade, extensão devia ser falar com a sociedade primariamente, não dar aula ou atender paciente, que às vezes é o que é confundido. Então, eu acho que seriam essas camadas, melhorar a comunicação com todos os segmentos e fazer adaptações do conhecimento para todos os segmentos de todo mundo, para que todo mundo possa ter né, alguém que nem fala inglês. Você não fala inglês ou não fala inglês, não é binário. Você fala algum inglês. Você pode falar um inglês técnico, pode falar um inglês que você viaja, mas eu posso não conhecer John Milton de cor, mas talvez um professor de uma faculdade de inglês tenha que saber. Então, é sempre uma coisa contínua. Eu acho que teria que ter essa visão mais contínua da pesquisa clínica. Eu acho que ela ainda é muito binária a zona. Super especialista que fez um curso de 2 anos e meio, ou pessoa que não fez tudo de orelhada. É isso. Bom, na minha opinião, eu acho que o principal desafio para a interdisciplinaridade de fato se acontecer de forma natural e se enraizar no mundo da pesquisa clínica é cultural, na minha visão, porque pesquisa clínica hoje é um nicho tão específico, uma nata, entre aspas, tão específica da classe médica, como o Daniel falou, a graduação não ensina a pesquisa clínica, você acaba tendo que ter interesse por conta e ir atrás de aprender por conta, e muitas vezes, na maioria das vezes, os cursos são pagos, os cursos são caros. Não é tranquilo para um médico trabalhar no instituto de pesquisa clínica, normalmente ele trabalha nas horas vagas, por um reconhecimento no meio acadêmico, mas pouquíssimos médicos são remunerados para fazer pesquisa clínica.
E o que acaba acontecendo é que, como é um lugar muito difícil de chegar, e um nicho muito específico de atuação, a pessoa não quer dividir informação, ela não quer, ela se sente ameaçada de certa forma, ficando muito próximo de outra. Eu vejo que, claro que não é só isso, a gente tem uma série de fatores, mas eu acho que o principal desafio é esse, no sentido de ser uma postura cultural. Ao longo dos anos, essa postura foi construída. Então, barreiras culturais são mais difíceis de quebrar do que uma tecnologia nova que chega e que claramente traz muito benefício, né? Então, eu vejo que, infelizmente, a gente não tem exatamente essa cultura de fazer troca, de agregar, de trazer outra pessoa. Eu acho que, de novo, o Covid trouxe muito ganho nessa área, porque ficou muito claro o quanto essa doença maluca, cada hora mostra uma faceta e a gente precisa uns dos outros para entender melhor e fazer pesquisas da melhor forma possível. Mas eu acho que, assim, antes do Covid, eu com certeza diria que a barreira seria cultural. Eu acho que pós-Covid vai ser outro legado importante e mudando a cultura dos pesquisadores no geral, né? Estou falando da minha área, que é da parte médica, eu acredito que flua mais naturalmente. É uma coisa que só tem ganho. Eu acho que experimentando o quanto que é bom você poder ter um colega especialista de outra área para chamar de seu. Eu falo brincando, eu tenho um hematologista para chamar de meu, um oncologista para chamar de meu, qualquer dúvida que eu tenho total liberdade e gosto muito dessa troca. Eu acho que quando a gente entende o quão é gostoso você aprender toda hora e ter acesso a outra pessoa que sabe mais que você de outra área toda hora, fica muito melhor. Eu acho que foram perfeitas as colocações, tanto do Daniel quanto da Carolina. É isso aí. Eu acho que quanto mais você discutir com outros profissionais, com outros especialistas sobre sua ideia, sobre sua proposta, mais chance ela tem de ficar, vamos dizer assim, mais bem estruturada, mais fortalecida, inclusive com mais chance de progressão, né, dentro daquela própria ideia. É difícil, a área da pesquisa, ela de fato, ela é uma área, vamos dizer assim, sofrida, né? A linha não, a gente nunca caminha em linha reta, sempre tem aqueles desenhos, né, que comparam o que eu imaginei e aonde eu tô, né, no meio de um monte de buraco, de cilada, de dificuldades. E eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas junto para poder nos amparar, inclusive nos ajudar a encontrar saída dentro dos próprios desafios que a pesquisa nos coloca, com certeza a gente consegue transformar ela um pouco menos sofrida, um pouco mais fluida. E aí, diferentes olhares, diferentes especialidades só nos ajudam a encontrar mais saídas. Né? Assim, acho que mentor, independente da nossa, vamos dizer assim, da onde estejamos, né, dentro da nossa própria profissão, mas é sempre importante ter outros olhares de pessoas que estão começando, né, de jovens pesquisadores, de pessoas que estão no mesmo nível que a gente, e de pessoas que estão acima da gente, para que isso consiga nos ajudar a compor o melhor desenho de pesquisa e, inclusive, as melhores soluções para os desafios que a gente encontra. É isso, eu acho que equipe, a gente, talvez a cultura, como a Carolina mesmo destacou, que a gente consiga aprender melhor a trabalhar em equipe e fazer, e traçar juntos, né, o plano de ação e as próprias estratégias. Bom, queria agradecer muito a vocês pela nossa conversa, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente, agradecer a equipe científica da Libs, que está proporcionando esses encontros de pesquisa clínica. Vou lembrar que a gente vai ter uma pausa em julho, né? Muita gente aí está com os filhos em casa para administrar as férias, a gente vai dar um tempo para isso. Em agosto, a gente volta a nos encontrar nos encontros de pesquisa clínica todos os meses. Eu espero vocês no final de agosto, no nosso próximo encontro. Como já adiantei, o tema é a publicação dos trabalhos científicos. Como a gente está vendo aqui, cada vez mais eu aprendo muito nesses encontros e cada vez mais eu vejo que nós estamos construindo realmente tijolinhos que estão se juntando, né? A gente falou de Big Data no encontro, a gente falou de iniciativa do pesquisador em outro, na regulação, na organização do centro de pesquisa. Então, tudo isso está se construindo, é a gente tentando melhorar a pesquisa clínica no Brasil. De novo, obrigado a vocês, obrigado a você que está assistindo a gente e obrigado ao pessoal da área científica da Libs. Espero vocês em agosto. Até lá!